O novo cangaço volta a atacar o interior do Brasil. Desta vez, Guarapuava foi o alvo. Os moradores viram a tentativa de assalto a uma transportadora de valores que resultou num terrorismo total nesta madrugada na cidade. 3 pessoas ficaram feridas e uma teria sido presa. Uma dor ainda inflamada na nossa história: a ditadura militar. Áudios revelam que durante sessões do Superior Tribunal Militar, os militares discutiam sobre a tortura que era provocada nos ambientes contrários àquelas pessoas contra o regime. E ainda você vai ver que Hamilton Mourão riu dessa questão. A morte de Newton Cruz, um general polêmico na história da ditadura. Veja também a guerra da Ucrânia. O governo de Kiev disse que a Rússia já está começando uma ofensiva na região de Donbás. Protestos na Suécia tomam conta do país. Veja também, a Turquia começou uma ofensiva militar no Iraque. O Recife, segundo a SDS, tem redução na criminalidade. E os destaques do Brasileirão da Série A. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Nesta madrugada, o município paranaense de Guarapuava assistiu a um terrorismo que foi cometido por conta de uma tentativa de assalto. Os moradores tiveram que assistir a praticamente cenas de faroeste. O novo cangaço escolheu a cidade do centro do estado do Paraná para agirem, para tentarem assaltar uma transportadora de valores e tocaram terror. Durante o dia, movimentação tranquila, mas as pessoas ficaram atônitas. Cerca de 30 bandidos, utilizando ao menos 7 veículos blindados, tentaram roubar uma empresa de transporte de valores no centro de Guarapuava. Localizado no centro do estado do Paraná, a ação ocorreu entre a noite de ontem e o começo da madrugada de hoje. Os assaltantes colocaram fogo em 2 veículos na frente da sede do batalhão da Polícia Militar Paranaense, na tentativa de atrapalhar a ação policial. Apesar disso, os policiais conseguiram chegar até os assaltantes e houve troca de tiros. 2 agentes ficaram feridos e um morador foi baleado no braço. No começo da manhã, a PM disse que os criminosos fugiram para o interior do estado. A rotina em Guarapuava voltou ao normal logo cedo. As autoridades do Paraná ganharam reforço do Exército e da Polícia Federal para capturar os integrantes do grupo chamado Novo Cangaço, conhecido por fazer este tipo de ação em cidades do interior do Brasil. Agora há pouco, a Polícia Militar do Paraná informou que um suspeito de integrar o Novo Cangaço e que participou na ação desta madrugada teria sido preso. Os assaltantes teriam fugido pela BR para o interior do estado. Este homem teria ajudado criminosos no quesito de logística e aluguel de imóveis. A tentativa de assalto, como você pode ter visto na reportagem, deixou feridos e a cidade aterrorizada na ação que aconteceu, repito, nesta madrugada. Claro que qualquer novidade que tivermos ao longo dessa edição, voltaremos a informar vocês aqui no Expresso Direto. Neste fim de semana, o jornal o Globo teria divulgado na coluna da jornalista Miriam Leitão áudios do Supremo Tribunal Militar, onde revelam as atrocidades que foram cometidas com presos políticos durante o período da ditadura militar. Torturas severas e até cruéis e até desumanas foram proferidas contra essas pessoas que foram presas politicamente e torturadas, incluindo a própria jornalista Miriam Leitão.
cerca de 10 mil horas de conteúdo de áudio chegaram à tona da coluna através de um historiador. Hoje pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a rir da situação. O senhor defende algum tipo de apuração em relação a... Não, o que? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Houve reações políticas imediatas, isso porque o vice-presidente da República se manifestou sobre essa divulgação dos áudios, que ele classificou que era apenas a reabertura de um fato que já foi julgado, rejulgado, já chegou numa conclusão definida. Entretanto, é fundamental que haja a divulgação destes tipos de conteúdo para que a dimensão da tortura que foi feita durante a ditadura militar possa ser melhor compreendida e a história ser melhor contada. É isso que os críticos vêm classificando e criticando a fala do vice Hamilton Mourão por desvalorizar esse tipo de pensamento e ação que é fundamental para o desenvolvimento da história da nossa democracia. Também neste fim de semana, morreu um dos generais mais polêmicos do regime militar, Newton Cruz, aos 97 anos. A morte foi de causas naturais e o corpo foi sepultado ontem no Rio. Carioca, Newton Cruz nasceu em 24 de outubro de 1924. Foi uma das principais figuras da ditadura militar, sendo acusado de ter assassinado jornalistas e inimigos políticos. Anos mais tarde, Newton disse que Paulo Maluf o teria procurado para planejar uma forma para impedir a posse de Tancredo Neves e assassiná-lo. Maluf nega isso e, em resposta, processou Newton Cruz. O general do Exército também cometeu outros crimes. O mais famoso é o que este vídeo registra. Numa entrevista coletiva de 1983, Newton se irrita com perguntas feitas por um repórter de rádio. O distrata, o agride fisicamente e o prende. O motivo? Ele se chateou com uma pergunta que lhe foi feita. Um desrespeito à democracia. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer ao presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri. Não sofreu nada que sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de levar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Mete a mão, tá? Anos mais tarde, Newton Cruz cedeu uma entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto, onde ele explicou este episódio a qual a gente mostrou aqui para vocês. Neste episódio, segundo Newton Cruz, nesta entrevista, ele teria se irritado pelo fato do repórter ter feito uma pergunta que não se baseava na versão dele com a verdade da época, e o repórter teria desligado o gravador de voz. E ele se irritou e empurrou o repórter, já que ele era uma pessoa explosiva, o que não justifica o empurrão.
mas ele alega que, pelo fato dele não ter dito logo depois que ligou novamente o gravador, dessa vez para fazer a sua fala, o Nilton Cruz ouviu a fala dele de que foi uma agressão violenta ao repórter e ele foi tirar satisfação pessoalmente com o repórter, o obrigando a pedir desculpas publicamente, numa tentativa de retratar uma inverdade que ele teria porventura dito e não querer menosprezar a imprensa brasileira, como ele vem sendo taxado até o dia de hoje. A seguir você vai ver Guerra da Ucrânia. O governo de Kiev disse que a Rússia iniciou uma ofensiva na região de Donbás. Protestos na Suécia assolam o país. A Turquia teria iniciado uma ofensiva militar no Iraque. E Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues teriam perdido um dos filhos que eles estavam esperando, de gêmeos que nasceram nesta segunda-feira. A gente volta já. A guerra da Ucrânia continua acontecendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou agora há pouco, nesta segunda-feira, no começo da noite, que a Rússia iniciou uma ofensiva militar na região de Donbás. Segundo o presidente, que anunciou essa informação através de um vídeo nas suas redes sociais, o presidente disse, abre aspas, agora podemos constatar que as tropas russas começaram a batalha por Donbás, uma região leste na Ucrânia, para a qual estavam se preparando há um longo tempo. Fecha aspas. A região de Donbás, ela é uma região onde se fala a língua russa e é a mais industrializada da Ucrânia. A guerra entre separatistas apoiadores do governo de Vladimir Putin e contra forças ucranianas dura ao menos 8 anos, desde o momento em que a Rússia conseguiu anexar a região da Crimeia a seu território. Os separatistas declaram 2 repúblicas independentes que são conhecidas pela Rússia, que são reconhecidas pela Rússia, que foram, melhor dizendo, reconhecidas pela Rússia momentos antes de Putin iniciar a guerra da Ucrânia. Depois do fracasso de tentar tomar Kiev, os russos agora querem capturar Donbás e é a principal meta da guerra, segundo a avaliação do presidente ucraniano. Abre aspas. Não importa quantas tropas russas estão se dirigindo para lá, nós vamos nos defender, vamos fazer isso todos os dias. Fecha aspas. Um novo carregamento de armas americanas começou a chegar na fronteira ucraniana. Os novos envios de armas dos Estados Unidos começaram a chegar nesta segunda-feira, de acordo com o alto funcionário do Pentágono, a AFP. 4 voos teriam chegado dos Estados Unidos à região, com diversos equipamentos, segundo este funcionário que pediu anonimato, ao acrescentar que um 5º voo deve chegar ainda em 24 horas. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que parou de falar com Vladimir Putin após o massacre em Bucha. Para você que não sabe, essa região de Bucha, ela foi completamente devastada pelas tropas russas, que cometeram um genocídio, praticamente, é o que a comunidade internacional vem classificando, nessa região, onde milhares de pessoas que estavam nas ruas foram abatidas sem dó pelos militares russos. Segunda fase da guerra já começou, segundo o chefe do gabinete da presidência ucraniana. Ele disse nessa segunda que a segunda fase da guerra começou, referindo-se agora ao ataque russo à região de Donbás.
Ele disse que isso é o que acredita-se ser e classificar-se como a segunda fase da guerra. Cerca de 1.000 civis, isso agora no sul da Ucrânia, cerca de 1.000 civis se escondem em um abrigo na usina de Mariupol. Após a cidade ter sido passado para o controle das tropas russas, Mariupol se vê hoje sitiada. A Câmara de Vereadores da cidade afirma que pelo menos 1.000 civis estão em abrigos antiaéreos na usina siderúrgica de Azovstal. Esta usina é um dos pontos onde os ucranianos ainda dominam na cidade, que tem sido fortemente atacada pelos russos desde que a guerra ela começou. Ataques também foram registrados nesse fim de semana nas cidades de Lviv e Kharkiv. Houve pessoas mortas, só que o número exato segue desencontrado. Isso porque a Rússia disse que várias pessoas ficaram feridas e ao menos 10 pessoas morreram. Já as autoridades ucranianas afirmam que pelo menos 5 pessoas mortas neste período de guerra da Ucrânia. Vamos continuar acompanhando a crise da guerra aqui no Ponto Direto. Você continue aqui conosco acompanhando todas essas informações. Vamos agora seguindo no âmbito internacional, agora com outras notícias. Na Suécia vem acontecendo protestos constantes que vão se deflagrando pelo país. Hoje, ao menos 40 pessoas foram presas nas manifestações. O motivo dos protestos vai contra um grupo que sugeriu queimar o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Os protestos se desencadearam contra este projeto de um grupo de extrema-direita no governo sueco. Desde a última quinta-feira, os protestos violentos deixaram concretamente 26 policiais e 14 civis feridos, segundo a polícia em entrevista coletiva nesta segunda-feira. A Turquia, depois de alguns meses tendo suas tropas na região próximo da fronteira com o Iraque, ali na região norte iraquiana, os turcos resolveram fazer uma operação de invasão na região norte iraquiana. Forças armadas lançaram uma ofensiva aérea e terrestre contra militantes curdos no norte do Iraque. Essa guerra entre turcos e curdos é antiga, vem acontecendo de muitos anos e dessa vez uma nova ofensiva turca aconteceu. A ofensiva foi anunciada pelo ministro da Defesa da Turquia. O ministro afirmou ter determinação em acabar com a ameaça terrorista no país, já que os curdos são classificados pelos turcos como um grupo terrorista. Nesta segunda-feira, a esposa do jogador Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues, deu à luz a seus 2 filhos gêmeos que estava esperando. Entretanto, um deles morreu, um menino. Segundo a rede de televisão portuguesa SIC, o menino morreu durante o processo de parto. A menina, que estava para também nascer, acabou sobrevivendo. E, segundo uma nota divulgada pelo casal, este é o motivo deles ainda resistirem nessa questão de alegria no momento de dor que eles estão passando com a perda do filho do casal. O Recife anunciou hoje, através da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que está reduzindo a sua criminalidade. Mortes violentas tiveram uma redução, assim como outros crimes, como por exemplo os crimes patrimoniais. Essa redução é referente ao primeiro trimestre de 2022 na capital pernambucana. Em contrapartida, a SDS informa que no estado de Pernambuco houve um aumento na violência armada, isso principalmente na região do interior do estado, como por exemplo Agreste e Sertão. O secretário de Defesa Social, Humberto Freire, disse que o Recife está no caminho certo no combate à criminalidade e que o governo de Pernambuco trabalha para que isso possa vir a ser solucionado. Essa é uma meta fundamental que está sendo tratada e traçada pela secretaria desde que ele assumiu a sua gestão.
Os números podem até dizer isso, mas a percepção da população é diferente. A seguir você vai ver as notícias da pandemia e também os destaques do Brasileirão da Série A. Deixa eu voltar já. Segundo dados do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 65 mortes e 10.393 novos casos de novo coronavírus. Com isso, o Brasil registra 662.076 mortes por conta da Covid e 30.258.475 pessoas que pegaram o novo coronavírus desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes está em queda de 47%. A de casos está em queda de 36%. Alguns estados estão em tendência de alta no número de mortes por conta do novo coronavírus. São 3: Paraná, Espírito Santo e Amazonas. Roraima está em estabilidade nestes números. Os outros estados têm tendência de queda. São eles: Distrito Federal, Santa Catarina, Bahia, Pará, Goiás, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Acre e Amapá. O Brasil agora, vamos agora aos números da vacinação, né? Isso porque, né, no total o Brasil tem no total o Brasil tem 162.950.559 pessoas totalmente imunizadas que receberam a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid, o equivalente a 81,41% da população vacinável do país. Pessoas que receberam a dose de reforço foram 83.784.343 pessoas, o equivalente a 51,79% da população vacinável. Isso aí mostra a importância da vacinação ser essencial no combate ao novo coronavírus. Neste domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil está retirando o estado de emergência por conta da pandemia. Entretanto, alguns cuidados deverão ser mantidos. Isso porque a Organização Mundial da Saúde não tirou o selo de crise pandêmica global
por conta do novo coronavírus. Isso, segundo a OMS, ainda está longe de acontecer. A pandemia está ainda longe de acabar. Por isso que ainda não tirou o selo. Isso porque também em Xangai, na China, há um aumento no número de mortes provocadas pela Covid. Mesmo com vacina, mesmo com toda com esse controle aparente que nós já estamos tendo, mas ainda há registro de casos. Apesar disso, já há algumas flexibilizações acontecendo. Os Estados Unidos anunciou que vai liberar todos os seus voos vindos ou partidos em direção ao Brasil. Isso estava restrito, o Brasil estava restrito em relação ao mercado, ao espaço aéreo dos Estados Unidos por conta da pandemia. Intensificou, depois flexibilizou e agora relaxou de vez todas essas medidas. Vamos agora aos destaques do Brasileirão. Nesta segunda rodada tivemos empates, vitórias e derrotas. O Goiás empatou com o Palmeiras em 1-1. O América Mineiro venceu o Juventude por 4-1. Juventude teve ainda uma expulsão. O Corinthians, líder, venceu por 3-0 o Avaí. O Cuiabá perdeu jogando em casa para o Fluminense. O time carioca venceu por 1-0. O Santos venceu o Coritiba por 2-1. Num clássico regional, Flamengo e São Paulo, o time carioca se deu bem, vencendo o tricolor paulista por 3-1. O Atlético Paranaense recebeu o Atlético Mineiro e se deu mal. O Galo Mineiro venceu por 1-0. E o Internacional venceu Fortaleza por 2-1. O Corinthians lidera, como eu disse, a tabela com 6 pontos. O atual campeão Atlético Mineiro vem logo atrás também com 6 pontos. Seguido de Bragantino e Flamengo. No Z4, ali na zona de rebaixamento, aparecem os times do Goiás, Atlético Goianiense, Fortaleza e Atlético Paranaense. O Expresso de hoje fica por aqui. Outras notícias você vai ter na edição de amanhã do Expresso. A todos vocês uma ótima noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.